Sejam muito bem-vindos ao programa onde a estrela é a sua saúde. E hoje a gente vai falar da saúde da mulher. Isso mesmo, aquela que edifica a sua casa. Precisa cuidar de si mesma também, porque muitas vezes a mulher ela entra ali, trabalho, filhos, marido, casa, aquela administração toda e acaba se esquecendo de cuidar do que é mais importante, que é da própria saúde. Então a gente trouxe um mestre hoje aqui para dar dicas excepcionais para vocês, mas só depois da vinheta. E eu já estou aqui no estúdio com o doutor Ari Vanderlei Carvalho Júnior, ele que é um dos maiores conhecedores, de endometriose e outros problemas da mulher também, doutor? Seja muito bem-vindo aqui para a nossa segunda temporada, agora de Casa Nova, Boa tarde, Otávio. Agradecer o convite, parabéns. Casa Nova tá maravilhosa, E tenho certeza que aqui vai ser um local de muito sucesso para vocês. Amém. Eu queria já começar assim, dentro do seu consultório, o senhor como ginecologista, apesar de ser especialista em endometriose, quais são os problemas mais comuns que podem acometer a mulher ali no dia a dia mesmo? Então, a ginecologia é uma especialidade que abrange muitos capítulos, muitas doenças, e a gente fala que o ginecologista ele é o clínico geral da mulher, Então, temos várias etapas da vida da mulher que a gente acompanha, A partir ali da menstruação, basicamente a mulher já se torna uma paciente nossa, e então todas essas fases têm seus problemas, muito mais vinculado às fases. No início da vida reprodutiva da mulher, a partir do momento que ela menstrua, a gente já enfrenta com algumas meninas problema no ciclo menstrual, algumas bastante reguladas, outras que sangram muito, outras que atrasam. Então são problemas que a gente enfrenta. A partir do momento que começa a ter vida sexual, já começa algumas problemas de leucorreia, que é corrimento, que são infecções vaginais. Depois vem o período gestacional, o período de gravidez, aquelas que engravidam fácil, aquelas pacientes que têm mais dificuldade para engravidar. Então é bastante vasto, A ginecologia é bastante vasta. Mas no dia a dia do ginecologista, nas consultas de rotina do ginecologista geral, que não está vinculada a uma área muito específica dentro da ginecologia, o mais é isso mesmo, pacientes que nos procuram por conta de infecção vaginal, por conta de contracepção, cólicas menstruais, enfim, é basicamente isso no nosso dia a dia. Que é interessante porque vai falar do sistema reprodutor, então o ginecologista vai cuidar ali das trompas, ovário, útero, tudo que está ali. Tudo. Aí pega o sistema urinário, tem bexiga, os rins, ureter, Quer dizer, é uma parte grande da mulher que vocês grande. Ficam responsáveis. Dentro da ginecologia nós temos hoje várias áreas, Você tem especialista só para adolescente, você tem especialista só para reprodução humana, você tem especialista só para imagem. E, enfim, é bem vasto, E eu estou falando de ginecologia, mas a especialidade, a residência médica, a especialidade é ginecologia e obstetrícia, não é separado. Claro que no decorrer da carreira, o profissional ele acaba se dedicando a uma área ou outra, Eu tenho amigos que se dedicam mais à obstetrícia, No meu caso mesmo, eu acabei me dedicando mais à ginecologia e especificamente mais à cirurgia minimamente invasiva e endometriose. Então, é muito vasto e a gente acaba especializando dentro da própria especialidade. O obstetra tem que ter uma paciência, Porque eu lembro que a minha filha mesmo, a mais nova, estragou a viagem do nosso obstetra de carnaval. Ele já estava com as malas prontas, ela ameaçou ver ele, não, pode vir, esquece a viagem, foi lá. É um sacerdócio, A obstetrícia, ela tem essa imprevisibilidade, Ela tem essa imprevisibilidade, então atrapalha às vezes viagem, atrapalha um evento, um casamento, uma festa, Mas todos que entram na obstetrícia,
sabem que isso vai acontecer, né? E alguns até não simpatizam muito com a obstetrícia exatamente por causa dessa imprevisibilidade, né? Mas é bem apaixonante. É incrível, não, meu Deus, imagina você olhar um adulto e falar, eu que tirei da barriga, deve ser uma coisa realmente única, né? Eu estava na missa domingo e os dois que estavam do meu lado, era um garoto, acho que ele com 13 anos, ela com provavelmente 11 anos, eu fiz parte dos dois. Nossa, olha que interessante. É ruim porque a gente vê quanto tempo passa, né? Exatamente. Não. Mas é uma coisa de uma satisfação diferenciada, né? Acompanhar, trabalhar assim trazer a vida, né? É bem interessante. Até 2019 eu atuei na obstetrícia. E de 2019 para cá, aí basicamente nessa área específica da ginecologia. Da ginecologia. E é engraçado, por exemplo, quando a gente tem a mulher ela começa aí e acho que isso cria um hábito e uma cultura na mulher que depois, mesmo depois de adulta, ela se comporta muito melhor em relação à própria saúde do que o homem, né? Porque a mulher, a menina ou adolescente, ela vai no pediatra e vai no ginecologista. O homem vai no pediatra só quando está doente, que é engraçado isso, nunca vi. Mãe só leva o menino, o homem, para costurar, remendar, né, quando tem alguma coisa ali errada. A menina sempre tem esta regularidade. Eu estou bem, mas está na hora de visitar o ginecologista, ela vai. Isso acaba criando um hábito, né, para o resto da vida, que facilita o relacionamento dela e o cuidado dela, né? Olha, as mulheres, elas são mais disciplinadas com a rotina. Isso é evidente, sabe? Eu tenho pacientes que dá um ano que ela teve no meu consultório e falaram, agora eu te vejo daqui um ano. Um ano certinho ela está lá. Ela está lá. E o homem não. A gente sabe que tem um pouco mais de resistência, né, com essa regularidade, né? E talvez assim, ali depois dos 50, o homem fica um pouco mais preocupado, existem fortes campanhas para prevenção de câncer de próstata, né? Então acho que aí passa a ter uma preocupação até maior. Mas, no geral, as mulheres são bem mais disciplinadas mesmo com a rotina. O homem, ele só se preocupa depois dos 50 ali, porque ele fica com medo que o avião não decole mais mesmo. Enquanto o resto funcionar, ele vai levando. Mais ou menos. Agora, o avião começou a ameaçar não decolar, aí vamos no médico, vamos em qualquer... a gente topa qualquer parada. Exatamente. E eu acho engraçado porque, por exemplo, eu estava até dando uma olhadinha para estudar aqui, para a gente conversar um pouquinho. Tem doenças, por exemplo, como candidíase, que 90% das mulheres vão ter em algum momento da vida. Tipo, chega a ser assim, algo que quase que em algum momento vai acontecer. Vai colocar uma calcinha um pouquinho que não secou bem. Eu não sei como é que funciona a candidíase para a mulher pegar. Por que é tão fácil? Então, tem duas alterações vaginais, doenças vaginais, nas mulheres que não é doença sexualmente transmissível, isso é importante a gente frisar aqui, que é bem frequente, né, que é a candidíase e a vaginose bacteriana, também Gardnerella, né, causada pela Gardnerella vaginalis. A candidíase causa um prurido, uma coceira intensa, né, e por vezes um conteúdo vaginal parecendo uma palhada, um branco mais intenso, às vezes até amarelado. E o que chama atenção é o ardor vaginal e o prurido muito intenso que causa nas mulheres. Algumas coisas predispõem a candidíase, né? Então, por exemplo, o uso de antibióticos podem levar a um quadro de candidíase. Vai para Caldas Novas ou vai para um clube e fica em piscina o dia inteiro. Aquele ambiente ali também pode predispor a candidíase. Então, as mulheres portadoras de diabetes, elas têm uma probabilidade maior de apresentar quadros de candidíase. Então, realmente, há alguns fatores que aumentam essa chance. Tá? Em muitos casos, fica recidivante e a paciente sofre, às vezes, até por um ano, enfrentando isso mensalmente. A gestação, por exemplo, também aumenta a chance da mulher apresentar episódios de candidíase. Então, existem sim os fatores que são predisponentes e quando a paciente começa a apresentar, a gente sempre tenta fazer uma avaliação
para tentar entender se está tendo algum comportamento que está predispondo, e é uma das coisas que a gente usa para evitar a recidiva da doença. Ah, quer dizer então que ali a análise clínica ela envolve também o comportamento da mulher. Não, como é que você lava suas roupas? Como é que é isso, mais ou menos? Uma coisa que é bom dizer aqui é assim, não se recomenda muito ficar lavando demais o canal vaginal. O canal vaginal ele tem uma flora, né, bacteriana que também acaba protegendo a mulher de algumas doenças. Então, quando você mexe muito, manipula muito ali a flora vaginal, você acaba também tirando quem te defende. Então, não se faz essas limpezas bem profundas, né? Então, lavar por fora ali? Por fora, mais ou menos ali no introitozinho, mas nada muito profundo, de ficar fazendo aquelas duchas vaginais, essas coisas já não se usam mais. Quer dizer então que o excesso de higiene ele também pode ser prejudicial? Pode ser prejudicial. Porque você tira o bom. Tira bom quem te defende, né? Você mexe ali Seria nos lactobacilos, né? Você mexe no pH. O pH, exatamente, o antibiótico, ele acaba tendo essa ação, porque ele acaba destruindo ali parte daquela flora que acaba te defendendo, que mantém o pH vaginal, enfim. Seria basicamente isso aí a ação do antibiótico. Porque é interessante. Assim como a pessoa quando toma antibiótico tem, às vezes, diarreia, porque você mexe também com a flora intestinal, basicamente a mesma coisa. Sim, porque a gente acha assim, como é que o antibiótico sabe quando é que está? Ele não sabe, ele mata tudo. Ele vai aleatoriamente. Aí vai matar a doença, mas vai matar o bom também. Também, exatamente. Quer dizer, sua digestão fica ruim, porque tua flora intestinal foi para as cucuia, a flora vaginal também sofreu alteração, quer dizer, você está sem defesa, então tem que cuidar da alimentação e de ter bons hábitos ali. Foi no banheiro, de repente, fazer o número 2, troca a calcinha, né? Exatamente. Crianças, por exemplo, né, as criancinhas, quando elas fazem cocô, as menininhas, né, as mulheres, é muito interessante que a mãe saiba fazer higiene, sempre limpando o cocôzinho para trás, nunca em direção ao canal vaginal da criança. Porque isso também pode aumentar a chance de uma infecção vaginal, e inclusive ensinar a criança também, porque é mais fácil limpar para frente, né? Só que aí traz a sujeira do vizinho ali, né? Exatamente. Para um lugar que não devia estar. Então, exatamente. limpar sempre aqui, fazer a mãozinha para trás e puxar. E o senhor falou uma coisa muito interessante sobre Caldas Novas, né? Que Caldas Novas e diabetes sempre vem com alguma outra coisa, né? Nunca vem sozinho. Quer dizer, as crianças, você pode se preparar que a infecçãozinha de ouvido é quase que certeza que a criança vai chegar. E a mulher pode ter esse corrimento também. Pode também, porque o Caldas Novas, como as piscinas são aquecidas, no geral as pessoas ficam ali nas piscinas basicamente o dia inteiro, à noite, né? Não tem alteração de temperatura que tira a pessoa lá de dentro. E essa imersão, ela pode sim alterar ali pH vaginal, temperatura e predispor realmente a candidíase. Não, quando a gente vai, eu amo Caldas Novas, mas quando a gente vai, a gente já deixa o dinheiro do antibiótico na volta para dar para a nenê, que ela vai dar uma dorzinha de ouvido, né? Então, água quente em demasia... Ficar na água. Ficar na água. Não precisa o dia inteiro. É que a água fria chega uma hora que você sai, Você sai, você não vai ficar ali muito tempo. Entendi. Falei em Caldas Novas especificamente porque o prazo é maior ainda o tanto que é bom ficar lá dentro, né? Sim. Não, e eu tô pagando, cara, então eu quero curtir. Ficar, esse negócio também, é bom né? mesmo. Aí exagera no tempo, né? Então, é por isso que eu citei mais Caldas Novas. Mas não tem problema, doutor, quando chegar eu vou tomar suco de cranberry. Funciona isso? Então, assim, tem já alguns medicamentos para evitar a volta de infecção urinária, né? Medicamentos feitos com esse princípio aí. Então, ajuda a prevenir volta de infecção urinária e isso é bem utilizado mesmo. Tá? Ele previne mesmo, né? Previne, ajuda. Eu lembro que eu fazia tradução, né, de eventos, tradução simultânea, aí o pessoal cranberry, eu traduzia oxicoco. E aí eu vi o cara que era o nosso chefe lá, eu falei, tem alguma coisa errada que eu falei. Eu tinha certeza, cranberry é oxicoco, né? Aí cranberry é oxicoco.
Aí depois ele falou, fala cranberry, ninguém sabe o que é esse oxicoco aí. Mas a tradução mesmo do cranberry é o oxicoco, que eu também só tinha escutado falar. Hoje todo mundo usa o cranberry, que é mais fácil que o nome dele em português, né? Então tem mesmo. Que outras coisas, digamos, aqueles banhos de assento que se fazia? Então, tem coisas que funcionam mesmo dessa... Pois permanganato de potássio, tudo roxo. Tem, assim, a literatura, você tem que ver o que a literatura fala, os trabalhos mostram, né? Muitas coisas são feitas aí, não tem uma demonstração científica de que tem valor, né? Esses banhos de assento, muitas vezes traz alívio. Existem uns preparados que o pessoal manda manipular, que pode trazer um alívio quando a paciente tem uma candidíase, né? Mas, assim, o que a gente usa hoje efetivamente para tirar a paciente da crise, né, são os antifúngicos, né, seja a base de comprimido ou de pomada, a gente consegue tirar da crise. Né? Agora, a volta, evitar a volta, aquelas coisas recidivantes, aquelas candidíases recidivantes, esse é que sempre dá mais trabalho. A gente pode sempre tentar tudo, essa análise de comportamento, de dormir sem calcinha para ventilar mais. Então, a gente acaba usando uma série de coisas para tentar evitar a volta. Né? Se era antibiótico, a gente já sabe que ele tinha uma causa e o tempo de uso de antibiótico ele é específico. O uso de corticoide também é outra coisa que pode acabar causando corticoide prolongado, né? O paciente diabético que eu falei. Então, a gente tenta corrigir toda essa parte comportamental, faz uma análise e é isso. E vamos até a paciente sair da crise. Antes da gente passar para outro assunto, como é que realmente tem que ser o material e a maneira que a mulher tem que lidar com a calcinha dela, que é o que está pegando ali, mais próximo. O que a mulher tem que fazer? Tem aquele negócio, não, tem que passar a calcinha. Não, isso aí não faz tanto dia. Claro que tem que estar limpo, né? Claro, isso aí. Mas, na verdade, Cândida gosta de um pH ácido, calor e umidade. Tem tudo no canal vaginal. Tem tudo. O que é sempre recomendado a pessoa está com um biquíni, tá um clube. Então ele está ali molhado, né? Aquela umidade aumentada, aquele calor aumentado, isso predispõe. Então, o ideal, troca rápido, põe uma calcinha sequinha, né? Mais ventilado possível. Recomendo-se às vezes usar calcinha de algodão, que é mais fresquinha do que essas sintéticas, que são mais quentes. As meninas que usam muita malha, né? Calça de malha para ir para academia, que usa para fazer educação física, atividade física, isso é muito quente também. Então, assim, ficou aquele período com essa roupa, tenta à noite, a hora que for dormir, usar uma roupa mais fresquinha, mais ventilada, que isso também ajuda a evitar a doença. Avisa o marido, né? Olha, tô sem calcinha aqui, mas é porque eu preciso arejar. Arejar, exatamente. Aí, não. Exatamente. Tá. Isso, boa. Porque realmente a gente tinha várias coisas dessas, né? Não tem que passar a calcinha. Todo mundo tem essa preocupação, mas desde que seja limpinha, né? Não, esse negócio de passar, porque tá com medo de estar pegando ali da roupa, isso é muito difícil, não é por aí não, tá? Às vezes, de repente, por exemplo, eu cresci no Rio Grande do Sul, ou lugar frio, tudo tá louco, e úmido, né? Eu morava na praia, eu morava em Imbé, uma cidade litorânea ali do Rio Grande do Sul. Então, às vezes, você colocava a roupa para secar no varal, 3 dias depois a roupa não estava seca ainda. Você tinha que voltar para a máquina que ela já estava fedendo. Então, a calcinha também, ela tem que secar rápido, né? Se ficar ali, também vai aparecer fungo, né? Uhum. Mas talvez esse fungo que apareça ali não seja necessariamente a cândida, né? A cândida, ela tem uma origem forte ali na parte intestinal. Então, como a região é muito próxima, né? Tá? Embora você encontre na nossa pele, no nosso corpo, um monte de micro-organismos. Nas país você encontra. O que protege a gente é o sistema imunológico. Né? A gente fica menos vulnerável a qualquer transformação infecciosa pela presença desses micro-organismos na nossa pele. Isso é incrível como a gente funciona mesmo. E o nosso exército está o tempo inteiro ali batalhando para manter a gente vivo, né? É inacreditável. E a gente está tendo uma explosão também de, infelizmente, doenças sexualmente transmissíveis, né? Que a minha geração cresceu vendo a capa do Cazuza, da Veja,
o Fred Mercury, então a gente morria de medo e morre até hoje, de medo de AIDS. Renato Russo, né? Renato Russo, exatamente. Nossos grandes ícones morreram daquilo que era uma doença desconhecida e que todo mundo sabia só que tinha pego por relação. Então, era raríssimo entre a nossa geração você ver alguém que não usava preservativo. Sim. Esse medo foi indo embora, né? AZT, coquetéis que hoje você vê uma pessoa com AIDS vivendo normalmente, o medo foi passando e o preservativo foi ficando para trás. Isso está tendo impacto no consultório? Sim. O que você falou é muito interessante. A minha geração, pelo menos, pegou essa transição, né? Na minha adolescência começou essa explosão aí e não tinha cura, né? Era uma sentença, as coisas aconteciam de uma forma muito rápida, né? Então, eu perdi um irmão com HIV. Entendeu? Então, foi muito rápida assim, a evolução, né? E a gente chegou a usar o coquetel com ele, mas muito rapidamente ele acabou falecendo. Não conseguiu usar nem 2 meses. E ele faleceu. E realmente, assim, a gente nota essa mudança de comportamento. A nossa geração tinha um pavor mesmo da doença, usava preservativo, todo mundo tinha essa preocupação. E hoje, basicamente, você não vê muito essa preocupação. Você sabe porque não se divulga mais, não se fala mais no assunto, né? Mas eu trabalho no Instituto de Diagnóstico e Prevenção da APAI e lá tem um exame que chama Teste da Mamãe, é feito para a rede pública, um trabalho muito interessante, inclusive. E uma das doenças analisadas no teste da mamãe é o HIV. E tem também, são 9, mas falando aqui de DST, lá tem sífilis e HIV. Então, assim, dá dó. Às vezes você atende paciente com 18 anos, com vírus, infectada, descobriu ali porque está grávida e foi fazer o teste, né? E isso não é uma coisa rara, é frequente lá no Instituto de Diagnóstico e Prevenção da APAI, e sífilis é uma explosão, sabe? Eu entrei no Instituto em 2012, eu já achava muito, falei, mas está acontecendo alguma coisa? Mas não, parou, você não tem ideia da quantidade de pessoas com sífilis, né? E o pessoal fica pensando assim, às vezes, isso acontece só em Goiânia, só em São Paulo, nada, olha, quase todo o interior do estado de Goiás, se a gente for mapear, tem vários casos de sífilis e HIV continua acontecendo. O que mudou? Os medicamentos são bons, torna a doença basicamente crônica, né? E as pessoas, se cuidarem, não estão morrendo. Então, talvez isso tenha feito com que as pessoas perdessem o medo da doença. Sífilis, gonorreia, na minha época, era doença de véio. Era doença de véio, que na nossa geração você não tinha, porque todo mundo já estava usando o preservativo com medo, porque sabia, né, que o HIV você tinha Fred Mercury, dinheiro não faltava para tratamento, quer dizer. E era rápido, né? Era uma coisa... Pegava uma pneumonia, vinha, né? Então, assim, você sabia que ali você não tinha muita escapatória. Então, você tinha medo mesmo. Então, sífilis e gonorreia era uma coisa que nem passava pela nossa cabeça, que era coisa de velho que frequentava a zona, né? Antigamente falava. E a gonorreia, ela é uma coisa aguda, né? Pelo menos ali no homem, quando manifesta é muito forte, ele acaba procurando ajuda porque os sintomas são intensos. Agora, a sífilis é meio silencioso. A gente tem feito muito diagnóstico porque faz esse teste da mamãe para gestante na rede pública. Então, e é um programa tão interessante que só tem em Goiás e no Mato Grosso. Só? Só. Devia ter no Brasil inteiro. No Brasil é muito interessante porque depois vale a pena, né, você conhecer esse programa. Igual o teste do pezinho, você faz o teste da mamãe, você também fura, coloca num papel de filtro, que você pode mandar facilmente pelo correio, e nesse papel de filtro você tria quem tem. Deu positivo, e você vai para o exame confirmatório. Então ele sai muito mais em conta para o Estado, ele gasta menos que um exame normal e consegue ter um número muito grande de mulheres. O que é a endometriose dentro do corpo da mulher?
A endometriose ela é uma doença benigna, crônica, inflamatória e que acomete a mulher na vida reprodutiva dela, né? Inicia-se ali na vida reprodutiva. E o que é essa doença? Existe um tecido que reveste o interior do útero que chama endométrio. Esse endométrio todo mês ele engrossa, esperando o bebê não vem, a mulher menstrua. Quando esse tecido, chamado endométrio, aparece fora do útero, ali dentro da barriga da mulher, lá dentro da cavidade, principalmente na pelve, esse tecido existe fora, aí ela tem a endometriose. Pode aparecer ali entre o útero e a bexiga, pode aparecer atrás do útero, em cima, lá na cúpula vaginal, no intestino, pode aparecer no apêndice, nos ovários, mais raramente no diafragma e no pulmão, e a literatura ainda fala em cérebro e coração. Embora eu nunca tenha diagnosticado nenhum dos dois, a literatura cita esses dois locais. Todos os demais que eu citei, a gente já operou, nós já diagnosticamos. É claro que na pelve é o local em que isso pode acontecer, ou seja, a presença do tecido endometrial fora dos limites uterinos. Às vezes pegando ele até por fora, o útero por fora, mas não ali dentro, revestindo o interior como deveria ser. E o que acontece com esses tecidos fora do útero? Todo mês, o que acontece no endométrio tópico, aquele dentro, pode acontecer também com esse endométrio que está do lado de fora. Então ele também engrossa, ele também sangra. E isso é que leva a esse processo inflamatório, leva a dor, sangue na cavidade é dor, e pode levar também a várias aderências. Um órgão colar no outro. Tipo, o ovário vai ali para trás do útero, adere, o intestino adere na parte posterior do útero. Então a mulher ela passa a sofrer por quê? Ela vai sofrer com aderências, alteração na anatomia e um processo inflamatório crônico, né? Crônico que é causado por esse tecido, por esse sangramento, ali resultado dos focos de tecido endometrial fora da cavidade uterina. Quais são os principais sintomas? Isso é importante. Eu vou até numa sequência assim, de importância. Primeiro, a cólica menstrual. Tá? Aquela cólica menstrual muito intensa, que muitas vezes impede a menina de ir para a escola, impede a mulher de ir para o trabalho, que leva ela ocasionalmente ou várias vezes ao pronto-socorro, e isso é um sinal importante. Então, a cólica menstrual exagerada, que a gente chama de dismenorreia, né? Segundo, nas meninas que têm vida sexual, a dor profunda durante a relação sexual. Isso chama bastante atenção. Ainda, no período menstrual, ou até mesmo fora, quando vai fazer cocô, sente dor. A gente chama de disquesia. Então, isso também chama atenção. A dor lombar, a dor para urinar no período menstrual e a dor lombar também no período menstrual, sempre no período menstrual. Acha que é ciático e não é. Não é. Se for principalmente no período menstrual, piorar, aí que chama mais ainda a atenção. Aquela dor pélvica também, crônica, que a gente chama de acíclica, sem ser no período menstrual, também precisa ser investigada. E por fim, a infertilidade. As mulheres que começam a ter dificuldade para engravidar. Dificuldade para engravidar. E olha que interessante, 20% das mulheres com endometriose, elas não têm nenhum daqueles sintomas que eu falei. Sério? Não tem. Em 1/5, 1 em cada 5 não tem sintoma nenhum. E tá elas tudo têm tranquilo. endometriose, não sente nada. E o que acontece? Quando é que elas vão descobrir isso? Quando elas tentam engravidar. E com isso a gente se despede até o próximo programa. Um grande beijo.